Olá, boa noite. Pessoal que está chegando aí, boa noite, sejam bem-vindos. Eu queria que vocês confirmassem para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite, boa noite. Lucas aí. Vânia, Marcela, João, o Cícero já está na área também. Lídia, Paulo. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá aí? Estão conseguindo me ouvir? Tá legal o áudio? Cícero, quando você quiser, só fazer a solicitação aí para você entrar também. Fala aí, boa noite. O áudio tá legal? Estão me ouvindo bem? Confirma aí para mim, por favor. Beleza, valeu. Valeu, Paulo. Obrigado, Marcela, Lídia. Obrigado aí, pessoal. Confirmou. Olha o Cícero aí. Beleza, Cícero? E aí, tudo bom? Tudo bem, e você? Só na bênção, graças a Deus. Aqui Tá tá, ótimo. tá escuro. Deixa eu ver se eu clareio mais aqui. Tá muito escuro, não? Tá tranquilo. Era minha tela que estava escura, que eu baixo a luminosidade, que eu fico com uma dor de cabeça ficar com a tela muito clara. Aí agora que eu Sim. aumentei aqui, por isso estava escuro. Não, tranquilo. Beleza, E aí, como Cícero? é que você tá? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Queria te agradecer aí o convite, a gente trocar uma ideia aí sobre essa questão das mudanças de imposto de renda, né? É isso aí, é uma mudança que dá gerando mais dor de cabeça do que benefício. Pois é, cara. Muita gente está confundindo as coisas, né? Eu vi, inclusive, numa postagem sua, porque vejo muita coisa aí no dia a dia, né? Todo mundo quer falar sobre os assuntos que estão em alta. Aí eu falei, pô, vou lá no perfil do Cícero, que eu sei que é uma fonte confiável. Vamos ver o que ele está falando disso aí. E aí vi lá que você estava falando que muita gente está confundindo essa questão e tal. Então, vamos ver se a gente consegue esclarecer um pouquinho aí para a galera, né? Passar para o pessoal que eles têm que tomar cuidado. E aí, ninguém É, melhor do que você, que é um especialista na área aí, para poder explicar isso aí para a gente, por favor. o problema é que, assim, a rede social é uma benção, mas tem muita pessoa que faz aqueles clickbait que chama, né? Faz só aquela. Aham, Na verdade, não explica nada ou não explica da forma correta que é para ser explicado, o que pode induzir pessoas ao erro. Até fiz uma postagem em relação a isso, né? Que até mídias que eram renomadas, vamos dizer assim, aham, né? Que aham. fazem distorcem as informações e acaba sendo pior para o investidor. Porque o investidor, então não precisa declarar, hein? Aí no final Pois ele é, precisar, vai ficar com o CPF pendente, paga a multa e pronto. Aí é o principal, como diz assim, atingido ali acaba sendo o investidor. pois é, com certeza. E aí, foi até o que você falou, né? Eu vi que foi um site grande, acho que o pessoal quer colocar logo a notícia, né? Tipo assim, eu quero ser um dos primeiros a divulgar essa mudança. Talvez não tenha lido com calma lá a orientação da Receita, e aí colocou de um jeito, foi o que você falou, né? Aquele clickbait lá para o pessoal, pô, já clicar logo, ó, né? Bota aquela manchete sensacionalista. Eu sempre falo pro pessoal aqui, galera, toma cuidado, esse negócio de investimento, né? Empresa tal, o lucro vai vir bombando, coisas nesse sentido, pra galera clicar. E aí você às vezes não lê a matéria toda, ou a própria matéria às vezes está equivocada também, né? E, e aí a pessoa às vezes acaba confundindo, interpretando errado e tendo algum problema. Então, assim, vai dar uns 5 minutinhos aí, a gente foi bem pontual, né? Eu disparei um e-mail aí pra galera para avisar. Sei que muita gente às vezes tem algum curso, algum compromisso, mas aí depois a gente deixa salvo aí a live para o pessoal poder assistir. Mas vê como você acha melhor aí para trazer para a gente, por favor, quais foram as principais mudanças e principalmente esclarecer, né, como que a gente deve interpretar isso aí para a gente não vacilar aí na declaração. Bom, antes de tudo aí, pessoal, vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou o Cícero Ítalo, conhecido popularmente aí como contador do investidor. Contador especialista justamente nessa parte da tributação aplicada aos investimentos em renda fixa, renda variável, criptoativos, investimentos exterior, enfim, de todas as classes de investimentos, somos especialistas nessa área e especialistas também na declaração de imposto de renda. Já aproveitando aqui a oportunidade,
para você que ainda não tem o seu contador, entre em contato depois lá no direct, lá que a gente faz o orçamento para você ficar livre das garras do leão. Dito isso, agora vamos abordar então o conteúdo propriamente dito aí, que muito obrigado também aí pelo o convite. Ó. É uma honra também estar aqui para contribuir com vocês aí, para clarear essa parte da tributação e de como, da questão da declaração de imposto de renda relativa aí às suas operações em bolsa. E já de início, o que a gente pode abordar sabe, em relação justamente a essa principal mudança que teve, que gerou esse burburinho todo. Quem investiu na bolsa agora só vai ser obrigatório a declarar quem vendeu acima de 40 mil reais no ano ou quem teve pagamento de DARF ou vendeu ali com algum ativo que gerou e teve incidência de imposto. Então, aqui que gerou a confusão, né? Aí, como você bem disse, já tem gente misturando. Então quer dizer que a isenção não é mais de 20 mil, a isenção agora é de 40 mil. Misturando uma questão de isenção de uma questão de não obrigatoriedade de declaração. A isenção continua sendo 20 mil, ok? Se você... Aí que vem o porém. Você, Cícero, um cliente meu fez operações em bolsa de valores, operou em day trade, ele fez só... Ele foi vender uma ação, aí ele comprou sem querer, depois vendeu no mesmo dia, e nessa operação ele teve ali 50 reais de lucro, nesse day trade. E aí, ele fez só essa venda, ele precisa declarar? O que você me diz? Sim ou não? Bora ver se o pessoal aqui para compartilhar com a gente aí, para participar com a gente. Nesse caso hipotético, o cara, supondo que a venda total no ano foi R$1.000, mas gerou um lucro ali de 50 reais em operações day trade. Ele tem que declarar sim ou não? Lucro de 50 reais no day trade. Você precisa declarar ou não? E aí, qual é a sua resposta? Sim ou não? Deixa eu pensar aqui. Cara, antes da... Assim, ver se eu tô certo, né, claro, mas se a pessoa já fazia a declaração dela de imposto de renda, nada mudou. Ela continua fazendo a declaração. Então, ela teria que declarar isso aí também, né? Então, o day trade, inclusive, tem que gerar um DARF, né, e pagar 20% do lucro, não é isso? Só que aí 50 reais, 20% daria 10 reais. Daria exatamente então, 10 o valor. reais, exatamente o valor que tem que pagar, né? Então, esse é o ponto, pessoal. Foi assim, que se a gente... É confuso. É confuso. Aí, por exemplo, assim, por isso que eu digo assim, essa nova regra da Receita, ela vai beneficiar quem? Aquele pequeníssimo investidor que só compra lá seus 200, 300 reais. Pô, show, foi top, ok? Foi top. Só que, assim, em contrapartida, gerou muita confusão nos demais investidores. Porque, assim, quando ela diz assim, quem vendeu acima de 40 mil, ou, é um ou, não é e, ou teve ganho de capital ali na venda de operações em bolsa, do qual teve incidência no imposto, ou seja, do qual ele teve que pagar DAF, ok? Então, nesse caso, por exemplo, nesse caso hipotético, o cara vendeu 1.000 ou fez um day trade de R$1.000 e ganhou 50. Ele, só por causa desses 50 reais de lucro que ele teve, visto operações de day trade, ele não tem isenção de imposto. Então, lucrou, teve lucro líquido, ele tem que pagar o DAF. Então, nesse caso, ele, só por causa disso, ele estaria obrigatório a entregar a declaração de imposto de renda. Aí a pessoa, como você diz, eu vendi só R$1.000. Só que tem que avaliar, tem que analisar. Não somente o montante que ele vendeu. Tem que analisar o tipo de ativo que ele vendeu. Porque se ele vendeu ETFs, se ele vendeu BDR, se ele vendeu opções, se ele vendeu operou com mercado futuro, fundo imobiliário, e ele teve venda com o lucro que gerou imposto, isso já obriga ele a declarar. Ok? Então, assim, aí por isso, assim, está gerando muita confusão. Quase todos os dias tem clientes que, e agora, se eu tenho que declarar ou não tenho, não sei o quê. Aí a gente tem que avaliar. Aí eu falo assim, não tem como dizer, só porque você vendeu abaixo de 40 mil, então você não precisa declarar. Não, eu vou ter que analisar. Eu tenho que analisar tudo, né? Qual foi os ativos que ele negociou para me saber se não gerou imposto. Tem que fazer todos os cálculos, que o mal de muitos investidores, espero que vocês aqui não tenham esse mal, é de não
controlar as suas operações, né? Muita gente. Aí a pessoa vai fazer, só vai controlar a operação quando vai fazer a declaração. Aí o quanto de DARF, às vezes a pessoa deixou de pagar e vai pagar agora com juros, com multa. Então, aí esse é o ponto assim, de declarar ou não, vai ter que analisar caso a caso. Tem que analisar todas as operações. Cícero, então, fazendo um resumo aí, porque assim, até ano passado, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, claro, você que é o especialista nessa parte tributária, mas era assim, o cara fazia uma operação em bolsa, ele já ficava obrigado a fazer a declaração. Até ano passado era isso, né? Então, assim, de certa forma, estava fácil, digamos, eu já sei. Fiz uma operação em bolsa, já sei que vou ter que declarar. Aí a declaração é outro ponto, né? Aí essa questão que você falou, ver cada ativo e tudo mais. Agora, a partir desse ano, a gente teve essa mudança aí nas regras, que vieram, assim, de certa forma, para facilitar, desde que você saiba se enquadrar nelas, né? Vieram para facilitar. Só que você agora, em alguns casos, você não fica mais obrigado, né? Independente da operação, você talvez não precise declarar, né? E aí o problema todo é que a galera está confundindo, né? Tipo, eu, por exemplo, já faço a minha declaração. Esse ano eu já teria que fazer a declaração por outros motivos. Aí tem gente achando que, por causa dessa nova regra, ele vai deixar de precisar fazer. E não é isso, né? Justamente. Então, assim, você me queria esclarecer. A instrução normativa, se eu não me falha a memória, é 2134/2023, que é a instrução normativa que rege as regras do imposto de renda para esse ano, o IRPF 2023. No artigo 2º, ele já vai dizer lá quem é obrigatório declarar. Aí tem vários incisos. O primeiro, quem recebeu rendimento tributável acima de R$ 28.559,70. O segundo, quem recebeu rendimentos isentos ou tributados na fonte acima de R$ 40.000, isso no ano. Aí, por exemplo, o cara recebeu uma casa de herança no valor de R$ 100.000. Ele vai ter que declarar. Mas a casa é isento, mas foi 100 mil. Então, 100 mil é superior a R$ 40.000, que é a outra regra da declaração. O cara, sei lá, vendeu ações abaixo de R$ 20.000 e com outros ganhos que ele teve de milhas aéreas, sei lá, de qualquer outro tipo, ele teve lucro isento acima de 40 mil. Tem que declarar. Aí entra a parte de bolsa. O cara que vendeu acima de 40 mil ou que teve ganho de capital com incidência de imposto. Ele também tem que declarar. Aí quem tem patrimônio acima de 300 mil, quem era não residente voltou a ser residente fiscal no Brasil, ok? Então, assim, é uma série de regras. Então, assim, se o cara se enquadrar em uma das regras, ele já tem que declarar o imposto de renda. Então, aí já teve clientes meus que o cliente ganha 200 mil por ano, né, de renda tributável. Assim, Cícero, agora eu não preciso mais declarar. Eu falo assim, abençoado, só pela tua renda você já precisa declarar. Pois é. Entendeu? Entendi. E aí, Cícero, se ele precisar declarar, nesse caso do seu cliente aí, por causa da renda, se ele faz operações em bolsa, ele precisa incluir isso na declaração dele também, né? Obrigatório. Se fez a declaração, aí tem que botar tudo. Isso. Não é isso? Tem um ditado no meio militar, né, que até recentemente eu era policial militar, que é um jargão que diz assim, todos com ou todos sem. Na declaração vai ser bem semelhante. Ou você declara e declara tudo, ou se você não for obrigatório a declarar, então não vai declarar nada. Aí já é um outro ponto que você bem citou aí, que está confundindo as pessoas assim. Então quer dizer, eu sou obrigatório a declarar por causa da minha renda, então não vou precisar informar meus investimentos? Tem que informar os investimentos. Entendeu? Perfeito. A questão da regra é só para saber se você vai ter que declarar o imposto de renda ou se não vai ter. Se por qualquer motivo a pessoa se enquadrar em algum dos requisitos que obrigue ele a declarar, então ele tem que fazer a declaração completa. E a própria Receita Federal, ela no manual de preenchimento do programa, ela vai dizer lá, Cícero, então, mas na Receita diz que se eu tiver investimentos em renda fixa inferior a R$ 140, eu não preciso informar na declaração. Beleza, pode seguir essas regrinhas aí, ok? Mas se tem acima de R$ 140, então já é obrigatório informar. Aí vai ter que fazer tudo certinho, ok? Beleza. Cícero, na parte de renda fixa, o que obrigaria o cara a fazer a declaração? O patrimônio, principalmente. Patrimônio Vamos supor, o cara assim,
Cícero, eu investi só em renda fixa. Eu investi ali 100 mil em um CDB. Beleza. Uhum. Só isso não obrigaria ele a declarar. Aí agora vamos analisar os outros bens. Mas eu tenho uma casa de 100 mil, tem mais aqui um terreno de 50 e tem mais um carro aqui de 80 mil reais. Então, juntando tudo, ficou superior a 300 mil reais. Então, por isso, ele teria que declarar, porque tem patrimônio acima de 300 mil. Em Entendi. contrapartida, dizer assim, o cara que investiu 100 mil em renda fixa, em tese, ele já tem obrigatório de declarar. Por quê? Porque com a renda dele, né, se ele investiu 100 mil em renda física, é porque ele teve uma renda de alguma forma, Sim. seja isenta ou seja tributável. Então, aí ele já vai se enquadrar na renda acima de 40 mil, isenta, ou na renda tributável acima de 28.559,70, ok? Então, Entendi. esse é o ponto. Beleza, entendi. Tá bom. Então, a grande questão aí que mudou nas alterações desse ano, só para lembrar aí, porque realmente eu não me lembro, mas você já até falou, se o cara não faz a declaração, né? Só para deixar bem claro pro pessoal. A pessoa não faz declaração por causa da renda, todos esses outros motivos que você disse. E aí, até ano passado, se ele investisse qualquer valor na bolsa, ficava obrigado a fazer a declaração. Agora, a partir desse ano, qual que é o valor que ele tem que atingir para ser obrigado a fazer a declaração como um todo de investimento na bolsa? Que você falou é 40 mil? Vendas acima de 40 mil no ano, Só somando todas as vendas. vendas, Vendas acima de ok? 40 mil no ano, de todos os ativos. De todos os De qualquer ativos. ativo E, que seja, né? de qualquer ativo. E um detalhe que tem muita gente que tá divulgando de forma errada, que na instrução normativa vai dizer o seguinte, operações em bolsa de valores, mercadorias de futuros e assemelhados. Aí, quando fala assemelhados, aí o que entende por assemelhados? Investimento em criptoativos é um assemelhado, que é um ativo financeiro, ok? Uhum. Aí, outras operações em Forex, que a pessoa tem investidor que opera em Forex, esses outros tipos. Então, Uhum. assim, o cara então vai juntar todas as vendas dessas classes de ativos. Aí, venda de ações, de FIIs, de opções, de ETF, de B10, venda de criptoativos, vendas de ativos no exterior, ok? Mas eu sou isento de pagar imposto nas vendas até 35 mil, mas ela entra para o cálculo para saber se você está obrigatório a declarar ou não. E se por Legal. qualquer venda que você fez gerou um imposto, então só por isso, mesmo que você não atinja os 40 mil, já está obrigado a declarar. Perfeito. Pô, então você esclareceu bem. Essa questão de criptomoeda é importante, né? Porque isso aí está em alta hoje em dia. Então, se o cara atingir um valor de 40 mil no ano, acima de 40 mil ou mais de venda de bolsa, isso tudo que você falou, todos os ativos de bolsa ou assemelhados, que incluem criptomoeda, foi importante você ter falado isso, o cara fica obrigado a fazer a declaração, ou Justamente. então, se ele fez alguma venda que gerou ali a obrigação de recolher imposto, seja qual for o valor do imposto, mesmo se for os R$ 10, que é o mínimo do DARF. E mesmo que for abaixo, mesmo que não gerar o valor Mesmo que do for DARF abaixo? em si. Porque, assim, Hum, o que não pode confundir é o valor mínimo de emitir o DARF com o valor que teve incidência de imposto. Eu fiz um entendi. day trade, tive um lucro de, sei lá, de R$ 10, 20% de 10 seria R$ 2. Mas não Uhum. gerou o valor para me pagar o DARF porque foi só R$ 2. Beleza, mas gerou imposto, né? Lá na Sim. legislação diz que você tem que ter como diz assim, que a obrigação seria se desse o valor mínimo de 10. Diz lá que teve a incidência de imposto e gerou imposto a pagar. Por mais que ele não Beleza. pagou, mas gerou imposto a pagar, não gerou? Então, nesse Gerou. caso, já tem que declarar também. Interessante. Beleza. Então agora ficou claro. Então a regra nova são só esses dois requisitos. Então vendas acima de 40 mil ou qualquer venda que tenha gerado o recolhimento de imposto. Justamente. Então, o pessoal entender bem, né, para quem não está muito atento aí essa questão tributária. Vendeu uma cota de um fundo imobiliário com lucro, tem que pagar imposto, não tem isenção. E aí você já ficaria obrigado a fazer a declaração se você até então não era obrigado. Tipo, não faço declaração de imposto de renda. Comprou uma cota de FIIs, vendeu com lucro, está obrigado a fazer a declaração. Seria isso, né, Cícero? E um Um outro exemplo. ponto ainda que pouca gente está abordando é justamente a questão do prejuízo. Tem muita gente que tem prejuízo aí altíssimos a compensar. Uhum. E como é a regra? Para mim compensar um prejuízo do ano de 2022 no ano de 2023, por exemplo, esse prejuízo ele tem que ser declarado no imposto de renda.
Se eu não fizer a declaração, eu perco esse direito. Aí vamos supor, o cara tem 30 mil de prejuízo a compensar. Aí, então não vou fazer a declaração, porque eu não sou obrigatório, aí vai perder os 30 mil de prejuízo. Quando ele vender qualquer outro ativo com lucro, ele vai ter que pagar o imposto. Então, aí esses ponderamentos que a pessoa tem que ver. Se ele vai querer deixar de mão esse prejuízo, mas o prejuízo é de R$ 50, vai, beleza. Valor ínfimo não vai fazer tanta diferença, mas tem muita gente, tem clientes meus que tem 300 mil de prejuízo a compensar, 200, Nossa, enfim. coitado. Então, assim, se não declarar, É. acaba que perde o direito de compensação. Bom, pessoal, importante é o que o Cícero está falando. Inclusive, não vence esse negócio, né, Cícero? Teve um prejuízo lá em 2010, vem fazendo a declaração, mostrando o prejuízo, que agora você vai poder compensar, por exemplo, né, se for o caso. Cícero, uma questão importante que você levantou aí do prejuízo, de acordo com a regra nova, então, bom, pelo que você falou, se for uma venda que me obrigou a recolher imposto, é porque eu tive lucro, né? Porque só tem imposto se eu tiver lucro, né? Só pago imposto se tiver lucro. E aí, se for uma venda acima de 40 mil e eu tive prejuízo, mas aí foi acima de 40 mil, tem que fazer a declaração. Cai na mesma coisa. Independente de ter tido lucro, né? Tá. Assim, são duas regras distintas. Então, assim, alienações acima de 40 mil. Ela não exemplifica a classe de ativo, o tipo de ativo, só diz operações em bolsa, mercadorias, futuros assemelhados. Ok? Tá. Não disse que teve ganho ou prejuízo. Então, se vendeu acima de 40 mil, já por isso, já declara, fica livre do leão e dorme tranquilo. Eu vendi 10 mil, mas eu tive que pagar um DARF porque eu vendi uns FIIs ali. Aí isso também já obriga a declarar. E voltando a essa parte do prejuízo, aí vamos supor, o cara em 2021 fechou o ano com 10 mil de prejuízo em swing trade, por exemplo, informou direitinho na declaração, e nesse ano 2022 ele fez ali uma venda, sei lá, de ações que ultrapassou ali os 20 mil reais. Ele teve um lucro nessa venda, só que ele não pagou imposto porque ele tinha prejuízo a compensar. Isso obriga o investidor a declarar? Sim. Ok? Por quê? Porque gerou o imposto incidente. Ele só não pagou o DAF devido à regra de compensação. Então, para que a Receita entenda, não, aqui o cara ultrapassou os 20 mil e ele teve lucro. Então, por que ele não pagou o DAF? Porque ele tinha um prejuízo a compensar. Então, tem que fazer a declaração para deixar tudo detalhado e assim evitar problemas com a Receita Federal. Perfeito. Até mesmo porque se o cara não fizer isso, tem o dedo duro que vai mostrar que ele vendeu acima de 20 mil com lucro, né? Justamente. Então, vão cobrar ele em algum momento. Pô, legal. Ô Cícero, deixaram uma pergunta aqui na caixinha. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, senão eu ia puxar essas perguntas aí para aproveitar ainda o assunto. Pode puxar aí. Tá. Se alguém mais tiver Beleza. Se alguém mais tiver alguma pergunta, deixa na caixinha aqui embaixo que a gente consegue colocar aqui. Vamos ver. Olha só, as mudanças no imposto de renda de 2023 está focada apenas na questão da obrigatoriedade de fazer ou não a declaração? Sim. Essa mudança que teve foi só para definir se é obrigatório ou se não é obrigatório declarar. A faixa de tributação continua a mesma, as alíquotas continuam a mesma, não mudou assim de forma de abrangência, de pagar imposto, não mudou nada. Pelo menos não agora no IRPF 2023. O que está previsto para mudar para o ano que vem, que é o IRPF 2024. Já vai ter mudança de novo, então, provavelmente. Porque, segundo o presidente atual, ele disse, não foi elevada agora a faixa de isenção de 1.903,98 para 2.000 e alguma coisa lá, né? Uhum. Então, assim, com isso, se a tabela do imposto de renda ela vai ser atualizada. Então, no ano que vem, já a faixa de isenção já vai ser um pouco maior. Tá. Entendi. Beleza. Tem mais uma que apareceu aí. No meu imposto de renda do ano passado, não tinha ações e fundos imobiliários. Aí, em outubro de 2022, ele comprou ações e FIIs e não fez nenhuma venda, só comprou, final do ano passado. Preciso colocar essas ações e FIIs no imposto de renda? O valor total não chega a 6 mil. Olha, se já faz a declaração, né? Se tu já vai, por algum motivo, você vai ter que declarar. Eu sempre oriento, Rafael, você informar todos os seus ativos. Por quê? Porque você já vai ficar com registro da sua posição.
o seu preço médio, tudo bem direitinho. Aí você vai sempre estar registrando, e até por questões de evolução patrimonial. Eu tinha 6 mil agora, beleza. Aí quando for no ano que vem, você informa todos os seus bens, tudo bem direitinho, ok? Eu sempre informo tudo. Dos meus clientes, por exemplo, se o cara tem cliente que ele tem uma ação de cada empresa, assim, aí ele tem ali mais ou menos ali 100 ações na carteira. Eu informo todas as ações. Por quê? Para ficar tudo registrado. Aí já fica registrado o ativo que ele tinha, o preço médio, a posição em carteira, para quando, por exemplo, aí vamos supor, Rafael, que você não tem um cálculo, não tem um controle das suas operações e não informou na sua declaração. Aí quando você for fazer no ano seguinte o seu imposto de renda, aí você vai ter que calcular desde o início. Por quê? Porque não calculou direito ou porque não teve o controle, aí vai ter que calcular desde o início. Aí vamos supor, você tenha mudado de corretora no meio do caminho. Aí você encerrou a sua conta. E daí? E aí, como que você vai conseguir esses documentos para você fazer os cálculos? Então, por isso que eu sempre oriento. Informe todos os seus ativos na declaração. Isso aí. Então, Rafael, se você já faz a declaração, tá aí o conselho do cara que entende. Não custa nada, né, Cícero? Coloca lá ação, fundo imobiliário, tudo, para poder ficar certinho, não ter nenhum questionamento depois da receita, né? Fica tudo bacana. Beleza, obrigado aí pela resposta, Cícero. O Rafael já está agradecendo. Ô, Cícero, enquanto você não vier mais nenhuma pergunta aí, queria aproveitar a oportunidade em relação a milhas aéreas, que você também domina aí. Teve alguma mudança ou continua do mesmo jeito que ano passado? Declara ali bens e direitos, o que tem. Se fez venda, declara lá, né, o ganho de capital. É mais ou menos isso, né? Justamente, não teve alteração nenhuma em relação a milhas. Continua o mesmo jeito. Isenção nas vendas até R$ 35.000 mensais, ok? Declara na aba Bens Direitos o saldo de pontos e milhas que ele possui em carteira em 31 de dezembro, né? Uhum. Colocando ali o custo de aquisição, seja de pontos, seja de milhas, e também os lucros isentos e lucros tributáveis. Quais são os lucros tributáveis? Naquelas vendas que ele vendeu acima de R$ 35.000 no mês. Aí esse lucro é tributável, tem que preencher o GCAP, pagar o imposto e depois informar na declaração de imposto de renda. E ainda tem muita gente que não declara, mas tem um tal de créditos em trânsito em milhas. Já ouviu falar nisso? Não, não Crédito vi em não. trânsito em milhas, ó, pessoal, milheiro que está acompanhando aí, que também talvez não está atento a isso. Vocês sabem, quando você vende na Hot Milhas ou na Max Milhas, você tem um prazo de recebimento, entendeu? Por exemplo, você vendeu em outubro de 2022 na Hot Milhas, R$ 10.000 em milhas aéreas com recebimento em 120 dias. Então, você só vai receber o dinheiro em 2023. Então, esse é o crédito. A venda considera a data da venda o fato gerador. Então, Uhum. você vendeu as suas milhas, você vai apurar o ganho de capital, se é lucro isento, se é lucro tributável, e informar direitinho na declaração. Mas esse valor, como você não recebeu ainda, você vai ter que informar lá na Bem Direitos como um crédito a receber de quem? Da empresa da qual você vendeu. Max Milhas ou Hot Milhas, ou se emitiu para terceiros com prazo, né? Tem louco que emite passagem para terceiro com prazo, né? Às vezes parente, enfim, não vê o negócio. Mas se tem crédito a receber, que foi oriundo de uma venda de determinado ano, que vai receber somente no ano seguinte, tem que informar todos esses valores. Pô, show. Legal, não sabia dessa aí não. Realmente tem esse, ainda mais que a Hot Milhas ampliou o prazo até 150 dias, né? Então tu vende agora, vai receber daqui a não sei quanto tempo. Bacana, interessante isso. Obrigado aí por ter trazido essa informação, a gente não sabia. Eu fixei uma pergunta de Juliana aí, ela perguntou se criar algum código já específico para pontos e milhas, na hora lá de, acho que é do bens e direitos, deve ser, Olha, ou de ainda venda. não criaram, até porque o programa não foi disponibilizado ainda. E se tivesse sido criado, eu acho que a Receita teria abordado na live que eles fizeram. Então, continua sendo lá o grupo geral, né? O grupo 99, código 99. Beleza. E acho que até ano passado eles tinham falado que iam fazer alguma coisa, tipo assim, que eles estavam tendo maior atenção para esse mercado de milhas, porque eles viram que está crescendo muito, está movimentando muita grana, né? E aí eu lembro que eles falaram, ó, vamos ter um pouco mais de atenção a isso e tudo mais, mas por enquanto, então, não teve nenhuma
mudança, né? É, Foi o que você falou. Não divulgaram, então o provavelmente não deve vir de surpresa. o programa também ainda não foi liberado, né? Vai ser liberado somente dia 15, segundo a Receita Federal. Então, quando Aham, eles disponibilizar o programa, pode ser que tenha alteração e eles não tiverem abordado na live, mas a princípio não tem como ir responder assim de forma pontual. claro. Se não tiver, continua como nos anos anteriores, declarando tudo bem direitinho. Lá no Código 99, né? Beleza, Cícero. Ó, a Regina está falando aí, ó, no destaque da página do Cícero tem explicação sobre milhas. Então, quem não conhece o Cícero ainda aí, pessoal, quem chegou depois, Ah, contador inclusive, especialista aí. Fala aí, Cícero. cortando aí, inclusive eu tenho até um curso específico sobre milhas aéreas. Não a tributação, melhor dizendo, tributação aplicada em milhas aéreas. Tem a Uhum, planilha que eu desenvolvi, que vai fazendo todo o preenchimento, e a própria planilha gera todos os relatórios que você precisa para informar na declaração. Quando é lucro isento, quando é lucro tributável, a planilha já fornece até o histórico, né, os detalhes para você preencher o GCAP se for necessário quando vende acima de 35 mil reais. E abordo também, no curso, né? Eu dou uma dica lá fundamental de quem faz gestão de carteira, gestão de CPF de terceiros, né? Porque às uhum, vezes a pessoa confunde. Ah, eu estou operando, eu uso o meu cartão, mas eu uso o CPF da minha esposa. Beleza. Só que a venda, ela não foi por causa do seu cartão. A operação não foi por causa do seu cartão. A operação foi realizada atrelada ao CPF de um terceiro. Então, vai ter que uhum. calcular tudo separado. E esse ganho que eu tive que transferir para minha conta. Aí, ele vai ser considerado como o quê? Como um custo, melhor assim, um valor de administração, não. Me fugiu a palavra agora. Comissão, né? Como se fosse uma comissão. E ainda não é essa palavra. Mas, enfim, como se fosse um Ah, comissionamento. a ideia Eu dá para operei o entender. CPF da minha esposa e ganhei R$ 1.000 e transferi esses R$ 1.000 para mim. Porque eu Aham. só utilizei o CPF dela. Esses Bastante R$ 1.000 que eu tive de comum. lucro, hã? Bastante comum, não. Só estou apontando que é bem comum acontecer isso, né? O pessoal ficar atento Demais. aí. O milheiro profissional tem milheiro que opera 20 CPFs de uma vez só, né? Porque Pois é. sabe que é limitado, é questão de vendas e tal. Então Aham. tem que ter esse cuidado aí, certo? Porque, lembra, ó, quando você vende na Hot Milhas ou na Max Milhas, eles sempre vão depositar na conta de quem? Do titular. Aí, Sim. às vezes, a pessoa cria uma conta num banco digital só para operar no nome do cliente, só que ele que tem acesso. Mas não é por isso que esse valor para ele vai ser isento. Ah, mas eu vendi Uhum. abaixo de 5 mil. É isento lá para a pessoa. Para você que teve esse ganho, entra como um comissionamento. Ok? Uma corretagem. Agora eu me lembro a palavra correta. É como se o ganho você estivesse ganhando a corretagem por estar fazendo essa transação. E às vezes a pessoa Entendi. também ganha, né? Uma comissão tal, mas você fica com a maior parte. E esse ganho de corretagem, ele entra na declaração como um rendimento tributável. Então é um cuidado que muitos mineiros têm que ter, porque lá na frente a Receita começar a, 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 a fiscalizar de forma mais detalhada, pode ter gente que se vai se enrolar. É, porque tem gente que, como você falou, movimentar 20 CPFs é um valor muito alto, né? Então movimenta muita grana e aí pode ter problema. Justamente. Então tá aí, pessoal. Quem quiser saber um pouco mais sobre essa parte de tributação aí, o Cícero é especialista, não só em investimentos, mas na parte de milhas também. Dá uma olhada no Instagram, manda um direct, né, Cícero, para tirar dúvida E lá sobre essa até no sua link da assistência bio, aí. no link da bio já o curso ele tá de forma perpétua, que nós chamamos, né? Aham, Esse curso de milhas. Ele está de forma perpétua, lá no link da bio é só você clicar lá que vai ter acesso ao curso, às aulas, o passo a passo. Eu ensino também nessa parte de milhas tudo que precisa informar na declaração, mostrando a tela do programa. Ó. Aqui você informa o lucro isento, aqui você informa a posição em custódia, como que você calcula o seu custo médio por milheiro, como que você apura as vendas, como que você vai saber qual é o crédito a receber que você tem para informar também na declaração. Isso a planilha é sensacional. Preencher as certo. informações corretamente, a planilha ela faz todos os cálculos de forma automática. Legal. Então, a dica é o seguinte: vem para o meu curso para aprender a fazer as negociações com milhas, os acúmulos, e o curso do Cícero para ficar tudo certinho na parte tributária aí. Vai Tributário. ter lucro e ajustar tudo. Então já tem tudo o que precisa aí. Ô Cícero, não sei se você já tem que ir embora ou a gente pode responder mais umas duas aí. O que você acha? Vamos responder mais duas aí a gente conclui. Tá. Então o Rafael fez mais uma pergunta aí. Eu fiz venda de milhas ano passado e recebi em dezembro de 2022, R$ 10.000. Preciso informar essa venda e o lucro que tive? Sim,
se foi lucro isento, se você recebeu ainda no ano passado, né? Então, você informa só o lucro isento. Calcula bem direitinho o seu custo de aquisição com o valor de venda para chegar ao seu lucro líquido ali. Ah, eu lucrei R$ 1.000 nessa operação. Então, você informa lá em rendimentos isentos não tributáveis esse valor de R$ 1.000 de lucro. Ok? Importante informar para poder a Receita acompanhar o crescimento do patrimônio nesse. De onde vem esse dinheiro aí que você está ganhando, né? Então, não tem que pagar imposto, é só informar Só mesmo. informar. É só ter o controle, pessoal. Não E, tem problema. esse é o ponto também que eu abordo muito lá no curso, que é justamente isso. É para você saber como funciona a legislação para usar os benefícios fiscais que ela tem a seu favor. Então, se eu sei que venda até 35 é isento, então eu tenho que ter o meu controle para mim não ultrapassar esse teto. Porque se eu vender acima de 35 mil, não é só o que ultrapassou que vai ser tributado, vai ser todo o lucro, né? Então, um exemplo. Temos a promoção, sei lá, você vendeu Smiles no início do mês, depois vendeu Latam Pass, vendeu 10 mil de Smiles, vendeu 12 mil de Latam Pass, e agora nessa promoção da Tudo Azul, né? Não sei se pode dar esse como diz assim, esse spoiler aí, né? Nessa promoção da Tudo Azul você vendeu mais 12 mil. Aí, pô, ultrapassei aqui, sei lá, R$ 1.000. Por causa desses R$ 1.000, se você teve um lucro de 4 mil somando as vendas do mês, você vai pagar 15% sobre esses 4 mil. Então, qual que seria a vantagem? Você ter o controle e falar assim, não, então, se eu posso vender a Tudo Azul agora, então eu vou vender somente até o limite da isenção. Vou vender aqui R$ 34.999. Beleza. Então, todo lucro você vai estar isento, não vai precisar nem preencher GCAP. Então, aí a importância de ter o controle mensal das operações. E muita gente não tem isso. Eu já fiz enquete aqui nos stories perguntando ao pessoal, você faz algum controle? Você sabe quanto que está o custo do seu milheiro? Porque o pessoal fala, pô, chega muita pergunta para mim, eu posto uma promoção, igual você falou, agora tem transferência bonificada para Tudo Azul, então pagando R$ 23, R$ 24 o milheiro na Hot Milhas, está bem interessante. Aí o pessoal me pergunta, vale a pena? Eu falo, pô, não sei, tem que saber quanto te custou essas milhas, né? Você vai vender por 24, mas se você pagou R$ 23,50, pô, não vale muito a pena, tá meio, né? Vai ganhar 50 centavos a cada 1.000 milhas. Não é interessante. Então, às vezes a pessoa não sabe quanto ela pagou. Então, como é que ela vai conseguir saber qual é o lucro que ela vai ter? Né? Então, o que você está falando, tem que ter o controle, tem que saber de onde as milhas vieram, qual foi o custo daquilo para você, para na hora de vender, você saber por quanto você vai vender. Senão é igual, pô, tu vai pegar teu carro. Como é que você vai vender seu carro sem saber quanto que você pagou? Ah, não lembro. Ué, você tem que saber, né? Senão você vai vender caro demais ou barato demais, enfim. Né? Então... É um mal de muitas pessoas é esse, é a falta de controle que vai gerar assim, malefícios para ele, problemas para ele. Tanto nessa parte, seja na parte estratégica, controle de carteira e tudo mais, seja na parte tributária. Ah, se eu não sei quanto eu vendi e eu não sei quanto eu lucrei, então qual é o imposto que eu vou ter que pagar? Será que eu ultrapassei os 35 mil? Se você não teve o controle, você não vai saber. Então você vai ter que apurar venda por venda, tudo bem direitinho, para saber se você ultrapassou ou não. Aí, se ultrapassou, você teria que ter pago o DAF. Então, vai ter que pagar em atraso. Então, todo esse ponto. O ideal é o quê? Controlar pontualmente. Quando digo pontualmente, faz uma operação, já tem a planilhazinha ali, sei lá o que você vai utilizar. Eu sou fã de planilha porque a gente consegue modificar lá o nosso gosto. Sim. Então, aí você, eu também gosto muito. Coloca na sua planilha, fez a operação, coloca na planilha. Pô, isso aí você vai fazendo assim, instantaneamente, pronto. Você já vai operando e controlando ao mesmo tempo. Não tem dor de cabeça. Não sei qual é o problema que muitas pessoas não veem em relação a isso. Aí na hora da declaração tá tudo certinho lá, né? É só passar pro programa. Vamos lá, Cícero. Então, a última pergunta aí para não abusar da sua boa vontade. Juliana perguntou aí, ó. Para quem tem lucro tributável, o GCAP é obrigatório ou é só uma ferramenta de auxílio? E aí acho que deve ser no geral, né? Investimento no exterior, ganho de capital como um todo, né? Milhas, como você falou. Ó, milhas e investimento exterior, se você teve lucro tributável, o GCAP é obrigatório. Lucro tributável na venda exterior é assim, a vendas acima de 35 mil. Lucro tributável nas milhas, vendas acima de 35 mil. Você é obrigatório para encher o GCAP. Agora, operações em bolsas de valores na B3, aqui no Brasil, não preenche o GCAP. Você calcula ali, utilizando alguma ferramenta e pode fazer o seu cálculo manual. Não é obrigatório preencher o GCAP. Mas, perfeito. Milhas aéreas, vendeu acima de 35 mil, tem que preencher o GCAP se tiver tido lucro. Ah, se eu vendi acima de 35 mil, tive prejuízo. Então, nesse caso, você fica dispensado.
o preenchimento de GCAP. Só Tá. preenche o GCAP quando vende acima de 35 mil com lucro. Agora, se tu tá vendendo milhas acima de 35 mil com prejuízo, meu filho, você pode abandonar essa bagaça e caçar uma enxada para tu capinar aí. Que vai ser melhor, né? Ou seja, então se não tiver lucro tributável, assim, já vendeu 34 mil reais, teve lucro e tal. Não, o GCAP não é obrigatório. Não, É uma ferramenta de auxílio. Perfeito. não é Porque, vou ser obrigatório. sincero, eu procurei alguns vídeos aí na época que comecei a investir no exterior, estava com dúvida. Eu vi vários contadores dizendo, não, o GCAP tem que ser preenchido, é obrigatório. Aí eu continuei pesquisando e vi uma pessoa falando, ó, não é obrigatório, depois você vai lá e faz a sua declaração. Se for isento, aí eu fiquei na dúvida. Eu falei, pô, agora quem que eu escuto? Não sei. Então foi até bom ter perguntado isso que eu lembrei da minha dúvida. O GCAP, quando você vende abaixo de 35 mil, considerando ali investimento exterior ou milhas aéreas, ou criptoativos também, que também entra na mesma regra, Bem lembrado. você fica dispensado. E isso está no próprio manual de preenchimento do GCAP, ok? Está lá descrito no manual de preenchimento, que é um documento feito pela Receita Federal. Então, você só preenche o GCAP quando você vende acima de 35 mil com lucro, ok? Perfeito. Vendeu ações no exterior acima de 35 mil com prejuízo. Então, não precisa preencher o GCAP, foi prejuízo. Uhum. Ok? Tá Não ótimo. teve ganho de capital. O programa é ganho de capital. Se tu vendeu no prejuízo, você não teve ganho, você teve prejuízo. Beleza? Então, preenche o GCAP somente nas vendas acima de 35 mil. Ah, então quer dizer que eu não preciso informar o lucro que eu tive, o lucro isento. Precisa, abençoado. Agora, se não é obrigatório preencher o GCAP, você pode informar, você vai informar diretamente na declaração, ok? Não misture as bolas aí, não. Muita gente confunde, né? Fazer a declaração com pagar imposto, né? Não tem nada a ver. Beleza. Ô Cícero, sem mais perguntas aí, então acho que a gente vai, se não quiser fazer mais uma colocação, a gente vai finalizando. Brigadão aí pela sua disponibilidade, pelos esclarecimentos, né? Esse momento aí vai começar a declaração dia 15 agora, todo mundo com muita dúvida, fazendo confusão, aquilo que você falou no início, né? Um negócio perigoso, o pessoal achando que não vai precisar fazer declaração, você deixou tudo muito bem esclarecido. Quem chegou depois assiste, né? Eu vou deixar a live salva aí. E é isso. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade aí, esse tempinho aí com a gente. Ah, a Ju já colocou aqui, ó, o print. Tem que fazer o print para postar nos stories aí. Vamos lá. Coloca, vai. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Beleza? Se não tirou o print, meu filho, deu 2 horas parada aqui. Ó, Valeu, dando obrigado. minhas considerações, é o seguinte. Cara, em relação a essa nova regra da Receita, se a pessoa ela faz a declaração dela sozinha, se eu mesmo faço uma declaração, ou infeliz, então faça a sua declaração esse ano, você não vai ter custo nenhum, já que você mesmo faz essa bagaça, Verdade. ok? Então declare. Ah, mas eu não era obrigatório, então não vou declarar. Declare, porque você vai manter o registro das suas operações, manter o registro dos seus ativos, manter o registro do seu preço médio, manter tudo organizado a sua declaração. Uma coisa que as pessoas não entendem é que declaração de imposto de renda, ela serve como comprovação fiscal. Ah, vou no banco, quero ter um limite de crédito. Qual é a comprovação de renda? Ah, o trabalho de autônomo. Então, traz sua declaração. Já tem um documento para você comprovar a renda. Top. Então, se você faz sua própria declaração, declare, ok? Ah, mas eu vou estar só prestando informação para a Receita, para o seu bem, para o seu controle, beleza? Já que se você paga uma declaração, Cícero, mas eu não sou obrigatório. Aí você vai ter que ponderar, ok? Exemplo, se você não vai ter o registro, então é melhor você pagar um profissional para fazer a sua declaração e deixar tudo organizado. Senão, depois lá na frente, você vai pagar um valor mais caro, ok? Porque por essa questão da falta de organização. Porque se eu for cobrar um serviço, eu vou cobrar os cálculos que eu vou ter que fazer. Se eu vou ter que calcular as operações desde 2020 do infeliz, eu vou cobrar os meus honorários pelo trabalho que eu tive, pelos cálculos desde quando ele começou, por causa do falta de controle dele. Então, daí a importância. Vai fazer sua declaração anual, fique livre das garras do leão. Aí vamos supor que você pensou que não se enquadrou em alguma regra, mas você se enquadrou. Aí lá se vai você ficar com o CPF pendente e depois ter problema com a Receita, ter que pagar multa para a Receita. Então, mas o melhor, se organizar, declarar e ficar livre. Fechou? Fechou. Para quem Ótimo recado. não me conhece, vai lá, segue lá no perfil, temos dicas, postamos dicas sobre tributação aplicada aos investimentos, ok? Como você declarar, inclusive nos stories, ó, spoiler aí, postei nos stories hoje, passo a passo de como declarar os dividendos no imposto de renda, lá mostrando até os prints da tela. Então,
corre lá, já segue nós nessa bagaça e já veja esse conteúdo aí que está riquíssimo em detalhes. Verdade. Pessoal, eu aí também, como eu falei no início, não sei se todo mundo viu, mas assim que eu vi essa mudança aí, eu tenho o Cícero como referência aí dessa questão de tributária aí, de investimentos, milhas aéreas. Então eu falei, cara, eu vou ver o cara que eu sei que é especialista nesse assunto, né? Então, sempre que vocês precisarem, acho que vale a pena ir lá, já segui-lo aí, igual ele falou, é Cícero Ítalo, o Instagram é esse, mas você acha que clicando aqui já vai para lá direto também. Eu vou deixar a live salva e vou te marcar lá para poder o pessoal encontrar depois também. Então, vale muito a pena segui-lo aí para ter um conteúdo de qualidade confiável. Essa parte fiscal a gente não pode vacilar, porque se der mole, como ele falou, lá na frente você vai ter uma surpresa desagradável, porque já vai ter uma multa acumulada lá, que você vai estar devendo a receita. E aí tem vários outros problemas aí, né, Cícero? Questão de, sei lá, passaporte, cargo público, assim, tem vários impedimentos, né? Uma Então porrada não pode dar mole com de a receita malefício. também. Pois é. Então é Pois isso. é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Vou agora sair daqui, ainda vou deixar uma cunhada ali na rodoviária. Que Deus abençoe. Agradeço a atenção de cada um de vocês. E, mais uma vez, segue lá que não vão se arrepender de achar um conteúdo detalhado aí nessa parte tributária dos seus investimentos. Obrigado pelo convite. E depois vamos marcar outros aí com mais detalhes, né? Falar de outros assuntos aí também da parte tributária dos investimentos. Vamos Fechou? sim. Obrigadão, Cícero. Valeu. Um abraço. Valeu. Falou, tchau. É isso, pessoal. Galera que acompanhou aí, gostaram da live? Foi legal, esclarecedora. Eu vou deixar salvo aí depois no... Agora, né? Assim que encerrar, eu vou deixar ela salva aqui no feed, para quem pegou pelo meio aí. Acho que vale muito a pena acompanhar, porque o Cícero esclareceu essa questão das mudanças aí para o imposto de renda desse ano, tá, pessoal? Não sei se vocês acompanharam toda essa mudança, mas ele até foi bem profissional e não quis citar. Eu, claro que não vou citar agora, mas teve uma reportagem de uma fonte aí da mídia que é bem conhecida, bem grande, tá? E aí eles divulgaram informação um pouco distorcida. E aí isso aí gerou um pouco de dúvida no pessoal, né? Porque é uma fonte inicialmente confiável. E aí o pessoal, pô, estão falando lá que não precisa fazer declaração de ações agora, segundo essa nova regra da Receita. E, no entanto, não é exatamente isso, tá? Então o Cícero até fez uma postagem lá, ou gravou um vídeo, não sei exatamente o que foi, e esclareceu ao vivo para a gente aqui agora a questão das mudanças, tá? Então, só lembrando aí, o que mudou de fato, né? Você que antes não precisava, por exemplo, até ano passado, se você fizesse qualquer operação na Bolsa de Valores, você ficava obrigado a fazer a declaração. Ainda que você nunca tivesse feito a declaração, por causa de renda, patrimônio e tudo mais, pô, nunca fiz declaração. Até ano passado, operou na Bolsa, qualquer valor ficava obrigado a fazer. Então, a mudança que teve esse ano foi positiva, principalmente para quem não faz declaração. Tá? Então, se você não declara o imposto de renda, fez uma operação na Bolsa em valores pequenos, qual que é a regra? Deixa eu só lembrar para não falar besteira. Mas venda acima de 40 mil reais, aí você fica obrigado a fazer a declaração. Tá? Se você não faz a declaração. Então, não faço declaração. Vendi abaixo de 40 mil reais na Bolsa o ano passado inteiro, posso continuar sem fazer declaração. Não é obrigado. Tá? Porém, se dessa venda aí gerou algum imposto que eu devo pagar, e aí quais são esses ativos? Fundo imobiliário, opção, ETF, BDR, tudo isso, qualquer valor que você venda, você tem que pagar imposto. Aí você fica obrigado a fazer a declaração, tá? Mas o que você tem que saber? Para resumir, se você já vem fazendo a declaração, nada mudou. Você continua fazendo a declaração e continua informando as operações que você faz em bolsa. Tá bom? E lembrando que fazer declaração não significa pagar imposto. Você só está informando a Receita Federal ali as operações, o seu patrimônio, o seu ganho de capital, tudo que está gerando ali dinheiro para você fazendo seu patrimônio crescer. Tá? Então, a declaração de imposto de renda é para isso, é para um controle do seu crescimento de patrimônio. Beleza? Não significa que você tem que pagar imposto. Tá? Então, é muito importante você ficar atento a isso aí, porque muita gente, por exemplo, chega para mim falando, pô, Saulo, vendi uma cota de fundo imobiliário 6 meses atrás e foi com lucro, mas foi um valorzinho pequeno, pô, só lucrei 100 reais. Não preciso pagar imposto, né? Eu falo, claro, você precisa pagar imposto sim. Só que aí você já deveria ter pagado imposto lá atrás. Quando você faz uma operação, vamos supor, agora em março, fiz uma operação
Vendi cota de fundo imobiliário com lucro. Eu tenho até o último dia do mês seguinte para recolher o imposto através da DARF, que é o documento de arrecadação de receitas federais, tá? Então, se você já passou por isso há 6 meses, você já está devendo a receita e eles não ficam esperando o momento que você resolve pagar, não. Vão te cobrar juros e multa em cima disso aí, tá? Então, pode ser que você tenha uma surpresa negativa depois. Então, é muito importante ficar atento. Inclusive, hoje eu fiz uma postagem mostrando quais são as operações que você precisa ficar ligado, porque vai gerar esse recolhimento de imposto, tá? Não tem faixa de isenção. Nas ações, não. Vendeu ações, até 20 mil reais da venda você está isento. Agora, fundo imobiliário, ETF, BDR, opções, qualquer lucro que teve é tributável. Tá bom, galera? Então tem que ficar atento com isso aí, não dá mole para não ter problema com a Receita Federal, que pode ter várias implicações negativas aí na sua vida. É bom fazer a declaração, tudo certinho, que você fica safo. Beleza? Então essa live aí foi para isso, para ajudar, para esclarecer esses pontos para a gente. Vai ficar salva. Pô, deixa um comentário lá se você participou daí, você viu, achou que foi legal, contribuiu e compartilha aí com os amigos também, porque foi uma live bem esclarecedora, acho que vale muito a pena a galera ver para saber aí das mudanças que aconteceram. Tá bom? Obrigado aí todo mundo que acompanhou. Um abraço, até a próxima. Valeu!